Boa noite, meu Brasil, e boa noite a todos que estão ao vivo na live e a todos que vão me assistir com exclusividade. Aula para todos e todas, sem exceção, inclusive para você que não é de carreira jurídica, não vai seguir essa carreira, mas muitas vezes passa por um processo como vítima ou como autor, numa causa trabalhista ou outra esfera da lei, enfim. E você vê certas siglas de nomes de órgãos da justiça e você não sabe. Ontem eu dei uma aula sobre siglas e símbolos, né? De palavras ali das leis, né? De esfera do direito. Hoje eu vou dar uma aula sobre o significado de siglas e abreviações de nome de órgãos da justiça. Por que você tem que saber isso? Porque muitas vezes você vê lá duas letras e não sabe qual é a palavra, aí você fica na dúvida de quem está te intimando, quem está te citando, qual é o órgão responsável pela investigação, pela apuração, pelo julgamento da sua causa e etc. Então eu vou falar alguns aqui. Pare a aula, pegue papel, pegue caneta, se for preciso anote, que você vai gostar. E para você que vai seguir carreira jurídica ou fazer concurso dessa área, você tem que saber isso também. Principalmente você que vai seguir a carreira também, que isso é essencial. Muitas vezes você já parou para ver que quando você analisa um processo, ele está escrito bem assim, o MP aceitou a denúncia. Aí você fica perguntando o que significa MP? MP nada mais nada menos que a sigla e a abreviação da palavra Ministério Público, que é um órgão jurídico. Então anota aí no seu caderno. Quando você vê num papel, quando você vê numa prova de concurso, de vestibular, da OAB, quando você vê lá aquela palavra, aquelas duas letras, MP, é as siglas do órgão jurídico, que é o que? O Ministério Público. Então anote, MP é igual ao Ministério Público. Isso aí. E quando você muitas vezes vê lá assim a palavra TJDFT, grava isso. Essa é a sigla e a abreviação do órgão jurídico. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. TJDFT. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Essa é a abreviação e a sigla do órgão da justiça chamado TJDFT. E se for TJGO, Tribunal de Justiça do Goiás. E se for TJSP, Tribunal de Justiça de São Paulo. E se for TJMG, Tribunal de Justiça Minas Gerais. Por que você tem que saber isso? Porque muitas vezes, aí você muitas vezes ali tá sendo o suspeito de um crime, autor de um crime, o autor ou vítima mesmo, e você vê lá o TJ, o TJMG pediu a prisão preventiva e desfavor de fulano de tal. E você fala, o que é TJ? É a sigla e a abreviação do órgão jurídico Tribunal de Justiça. E se for do DF, TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Se for TJRS, Tribunal de Justiça Rio Grande do Sul. Então é sempre bom você saber isso. Mesma coisa é você ali ver ali numa causa ou num processo a sigla do órgão jurídico ali, muitas vezes a pessoa fala bem assim, você tá com a causa trabalhista, você tem que procurar o MPT. A pessoa fala, o que é MPT? Eu nem sei. É a sigla e a abreviação, ou seja, do órgão da justiça, Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho. É sempre bom você saber isso. E a pessoa fala assim, eu tô com a causa trabalhista, me falaram para procurar a DT. O que é DT? Delegacia do Trabalho. Delegacia do Trabalho. Essa é a sigla e a abreviação do órgão da Delegacia do Trabalho. E muitas vezes você vê, Billy, poxa, eu tô respondendo um processo, ou você fala que é advogado, eu peguei um processo e tem um nome VEP para mim na VEP, defender o meu cliente, ou você mesmo que progrediu do regime, foi condenado em um crime do regime semiaberto,
pro aberto, ou respondeu diretamente uma condenação aberta, aí a pessoa falaram para mim procurar a VEP. O que é VEP? É a sigla do órgão chamado Vara de Execuções Penais. Quando você vê isso numa ocorrência, num processo, numa citação, numa pronúncia, você vê a palavra VEP, significa Vara de Execuções Penais. Anote isso no seu caderno, gente. São siglas e abreviações de órgãos da justiça. E quando você vê a palavra VEPERA, Vara de Execuções Penais em Regime Aberto. VEPERA, Vara de Execuções Penais em Regime Aberto. E isso aqui é referente à aula de ontem, mas eu vou somar aqui que eu esqueci de falar ontem. Quando você vê CF é Constituição Federal, viu, gente? A sigla e a abreviação da palavra Constituição Federal. Por que eu tô falando isso pra você? Porque geralmente, gente, quando você que advoga, você que trabalha no órgão jurídico, mesmo na aula de ontem eu falei, eu vou falar hoje, para você fazer as petições jurídicas, ou você muitas vezes que é vítima de um processo, tem essas abreviações, essas siglas e você não sabe. Estão falando para mim procurar aqui o tal do MP. O que é MP? Ministério Público. Lembra disso. Então, quando você vê um M, um P, a letra MP, em um processo, numa citação, numa pronúncia, numa intimação, numa convocação judicial, MP significa Ministério Público, a sigla e a abreviação do órgão jurídico, do órgão da justiça, Ministério Público, órgão jurídico. Quando você vê a DFP, Defensoria Pública, ou você vê DP, a sigla DP, é Defensoria Pública. Anote isso aí no teu caderno, ou numa prova que cai também. Você vê a sigla D e o F, Defensoria Pública, é referente, são a sigla e a abreviação do órgão da justiça e jurídico, Defensoria Pública. Quando você vê TJ, Tribunal de Justiça, se for do SP, Tribunal de Justiça de São Paulo, mais uma vez recapitulando, TJPE, Tribunal de Justiça Pernambuco, e assim sucessivamente. Anote essa sigla, essas abreviações desses órgãos jurídicos, porque você tem que saber isso, porque isso vai ser importante, porque muitos nomes de órgão jurídico também em processos, citações e pronúncias, intimação e e-mail jurídico, em convocações judicial, e intimações através de oficial de justiça, vai sempre ter palavras abreviadas em sigla, e o nome de órgãos jurídico e da justiça também. Então essa foi a aula de hoje. Pausa, anote no seu caderno que você vai entender. Mais uma vez, MP, Ministério Público. TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. TJMG, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. DP, Defensoria Pública. E assim sucessivamente. VEPERA, Vara de Execuções Penais em Regime Aberto. VEP, Vara de Execuções Penais. Valeu, meu Brasil. Essa foi a aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.